Olá, meus amores, bom dia. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de Matemática 2 com o nosso conteúdo, na qual a gente já está trabalhando com os números decimais. A gente já viu a adição e subtração com números decimais e hoje a gente vai ver multiplicação com números decimais. Então, hoje a gente vai estudar a multiplicação com os números decimais. Bom, há duas maneiras da gente efetuarmos a multiplicação envolvendo números decimais. Uma das maneiras é a multiplicação de um número natural por um número decimal. E a segunda maneira é a multiplicação de um número decimal por outro decimal. Vamos iniciar fazendo a multiplicação de um número natural, tá? Por um número decimal. O que é um número natural? Quais são os números naturais? São aqueles números que pertencem ao conjunto dos números naturais. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim sucessivamente. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, tá? Nós temos uma operação de multiplicação, na qual a gente tem dois fatores, tá? E esses fatores, ao serem multiplicados entre si, eles vão resultar em um produto, que é o resultado dessa multiplicação. Como a gente pode ver, eu tenho aqui o 6, que multiplica o 3 inteiros e 25 centésimos. Então, o 6, ele é um número natural, e o 3,25, ou 3 inteiros e 25 centésimos, é um número na forma decimal. Então, aqui eu tenho a multiplicação de um número natural por um número na forma decimal. Então, eu vou armar a continha, igual como vocês armam a continha quando vocês só têm números naturais. Vou pegar o 3,25 e colocar como primeiro fator, tá? Então, ele vai ser aqui o meu primeiro fator, tá? E vou colocar o número natural 6 como meu segundo fator, tá? E vou realizar a multiplicação. 6 vezes 5, 30, boto 0 e vai o 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15, boto 5 e vai o 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Agora, eu tenho que colocar a vírgula nesse número, porque como vocês observaram, eu resolvi o número sem colocar a vírgula. Como é que eu faço para me colocar a vírgula? Você vai observar aqui a quantidade de casas decimais que tem o primeiro fator. O primeiro fator tem dois números, como vocês podem observar, ó, dois números após a vírgula. Dois números após a vírgula implica que você tem duas casas decimais após a vírgula. Então, nesse número aqui, você tem duas casas decimais. E no segundo fator? O segundo fator é um número natural. Logo, o número natural não possui vírgula, não possui casas decimais. Então, você vai aplicar duas casas decimais ao produto, tá? Que é o resultado dos dois fatores que a gente chama de produto. Como é que eu aplico essas duas casas decimais? Você vai voltar, tá? A gente fala voltar, duas casas decimais do final do número para a sua esquerda, tá? Então, você vai lá para o final do número. Quem é aqui o final do número? O final do número aqui é 0. Então, você vai voltar duas casas, ó. Uma, duas. Voltando às duas casas, a vírgula vai ficar entre o 9 e o 5. Então, o seu número aqui, como resultado, foi quem? 19,50. Ou, né, fazendo a leitura usual, 19 inteiros e 50 centésimos. Então, essa foi a nossa multiplicação de um número natural por um número decimal. Então, só recapitulando, o que a gente tem que fazer? A gente vai montar a conta normal, como vocês montariam se fossem dois números naturais, e vai realizar a multiplicação. Depois que realizar a multiplicação, a gente vai obter o quê? O produto. E aí, no produto, você vai acrescentar a casa decimal ao seu resultado, ou seja, vai colocar as casas decimais. Como é que eu faço isso? Você vai voltar lá nos seus números, que são os fatores,
e vai ver quantas casas decimais eles têm. E vai aplicar o seu produto. No caso aqui, eu só tenho 2 casas decimais, então, eu vou voltar 2 casas decimais para a minha esquerda no meu resultado. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui, tá? Esse outro exemplo aqui é a multiplicação de um número natural por um número decimal, na forma decimal, onde eu tenho 12 vezes 9 inteiros e 3 décimos. Então, você vai montar a sua continha, ó, que é a continha já montada. Vamos colocar como primeiro fator, tá? O número decimal, esse aqui é o primeiro fator. E vamos colocar como segundo fator o número natural, que é o nosso segundo fator, que é o número natural 12. E agora a gente vai resolver. Observe que nesse segundo exemplo aqui, eu tenho 2 valores que vai multiplicar o primeiro fator, porque eu vou fazer a multiplicação por 2 e depois vou fazer a multiplicação por 1. Diferente do primeiro exemplo, que eu só tinha aqui, ó, um número, que era 6 unidades. Aqui, eu vou ter uma dezena e 2 unidades, ok? Então, eu vou realizar a multiplicação por 2 e depois vou realizar a multiplicação por 3, sem incluir a vírgula ainda. Só vou incluir a vírgula no final, que eu tiver o produto dos 2 fatores, tá? Então, vou fazer 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. Não coloca nenhuma vírgula. Aí, você vai para multiplicar agora por 1. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 9, 9. Aí, você soma, tá? 6, aqui tem um 0, mais 0 é 6. 8 mais 3 é 11, boto 1 e vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 9, 11. Agora, você vai contar quantas casas decimais tem no seu número, para você poder colocar. O primeiro número, ele tem o quê? Uma casa decimal, que é o primeiro fator, tá? O segundo número, que é o segundo fator, ele não tem nenhuma casa decimal. Então, o que você vai aplicar ao seu número? Você vai voltar do final do seu número para a sua esquerda, uma casa decimal, ó. Voltando, a vírgula vai ficar entre o 6 e o último 1 que aparece aqui. Então, meu resultado é 111 inteiros e 6 décimos, ok? Agora, a gente vai para a segunda forma de realizar a multiplicação por números, né, com números decimais, que vai ser a multiplicação de um número decimal por outro número também decimal, ou seja, a multiplicação de 2 números decimais. Então, aqui como exemplo, eu tenho o 9 inteiros e 3 décimos vezes o 1 inteiro e 2 décimos. Então, eu tenho 2 números na forma decimal, todos eles, tanto o primeiro fator quanto o segundo fator, eles têm vírgula. Então, quando os números têm vírgulas, eles estão na forma decimal, né? Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro fator. Aqui eu tenho o segundo fator. Tá? E aí, eu vou fazer 2 vezes 3, 2 vezes 9, depois eu vou fazer 1 vezes 3 e 1 vezes 9. E no produto, né, ó, que é esse que vai ficar aqui o meu resultado, eu vou colocar a casa ou as casas decimais, ok? Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, 2 vezes 9, 18. Aí, agora eu vou resolver a multiplicação por 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 9, 9. Somo. 6, baixa, 8 mais 3, 11, vai o 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 9, 11. Então, agora eu vou analisar quantas casas decimais tem no primeiro e no segundo fator para poder acrescentar ao produto, tá? No primeiro fator, eu tenho uma casa decimal. No segundo fator, eu também tenho uma casa decimal. Como é que eu sei, tia, que eu tenho uma casa decimal? Porque você só tem um número após a vírgula, então implica uma casa decimal. Aí, você vai somar
as casas decimais. A casa decimal do primeiro fator mais a casa decimal do segundo fator. Então, você vai ficar com duas casas decimais. O que você vai fazer? Você vai aplicar essas duas casas decimais ao seu produto. Sempre do final do número, tá? Para a sua esquerda. Então, 2. Voltei duas casas, a vírgula vai ficar entre o segundo 1 e o terceiro 1. Então, o resultado é o quê? 11 inteiros e 16 centésimos, ok? Vamos agora falar da multiplicação, tá? Por 10, por 100 ou 1000, tá? Então, como é que eu faço para multiplicar por 10, por 100 ou por 1000 sem necessitar armar aquela continha de multiplicação? Bom, é bem simples, né? Para a gente multiplicar um número decimal por 10, por 100 ou por 1000, basta a gente deslocar a vírgula uma, duas ou três casas decimais para a direita e acrescentar zeros quando for necessário. Como é que eu vou saber, Tia, quantas casas decimais eu vou ter que deslocar essa vírgula? Você vai saber de acordo com o número que o número decimal será multiplicado. Se o número decimal for multiplicado por 10, você vai deslocar uma casa decimal. Se for por 100, duas casas. Se for por 1000, três casas. Vamos ver aqui os exemplos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 inteiros e 6 décimos multiplicado por 10. Observe que a quantidade de zeros vai indicar a quantidade de casas decimais. Eu só tenho uns zeros, então, eu só vou me deslocar uma única vez para a minha direita a partir da vírgula, tá? Então, vou andar aqui a partir da vírgula. A vírgula tá aqui entre o 2 e o 6. Eu tenho um único zero, quer dizer que eu vou me deslocar uma casa decimal para a direita, ó. Então, vou para cá, ó, para a direita. Andei para a minha direita. Então, a vírgula ficou aqui, ó, depois do 6. Então, é a mesma coisa que você dizer 26,0. 26,0 é a mesma coisa que 26. Então, não tem necessidade de você colocar 26,0. Então, você coloca apenas o 26, ok? Mas agora eu vou multiplicar por 100. 3 inteiros e 7 décimos por 100. O 100 tem dois zeros. O 100 ter dois zeros implica que você tem duas casas decimais. Logo, você vai se deslocar a partir da vírgula, duas casas decimais para a sua direita, ó. Então, você vai andar uma, duas. Aí, vai ficar esse espaçozinho vazio aqui. O que você faz com esse espaço vazio? Você preenche ele com zero. Então, ó, você andou e preencheu com zeros. E aí, a vírgula vai ficar aqui, ó. Precisa você acrescentar? Não precisa. Você coloca só 370, ok, ó? Andei duas casas, aí ficou esse espaço vazio. Quando ficar o espaço vazio, você acrescenta um zero, tá? Já no terceiro exemplo, eu vou multiplicar por 1000. O 1000 tem 3 zeros, então isso implica que eu vou me deslocar 3 casas decimais a partir da vírgula para minha direita, tá? Uma, duas, 3. A vírgula vai ficar aqui, ó, no 3. Então, não tem necessidade de eu botar vírgula, zero aqui. Eu deixo só 2.453. Ah, tia, mas eu quero colocar. Sem problema, você pode colocar, tá bom? Vamos ver agora mais outro exemplo. Aqui eu tenho 1 inteiro e 256 milésimos. Aí, eu vou multiplicar ele por 10, por 100 e por 1000. Ó, observe que quando eu multiplico por 10, eu ando para minha direita, eu desloco a casa decimal para minha direita uma única vez, tá? Porque o zero quer dizer eu andar uma casa decimal. Então, ó, me deslocando aqui para minha direita uma casa decimal, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 5, ó. Ok? Então, esse é o meu resultado, ó. Igual a 12,56, ou 12 inteiros e 56 centésimos. Multiplicar por 100, o 100 tem dois zeros, então, vou deslocar duas casas decimais a partir da vírgula para minha direita, ó. Já andei uma, então, vou andar mais uma. Agora, a vírgula vai ficar entre o 5 e o 6. Então, eu vou ficar com 125 inteiros e 6 décimos. No C, eu vou multiplicar por 1000, então, eu vou andar 3 casas decimais, porque eu tenho 3 zeros. Então, ó, a partir da vírgula, eu vou andar, ó, uma, duas, 3.
Aí, a vírgula vai ficar aqui, ó. Aí, você vai ficar com 1.256, vírgula zero. Tem necessidade de botar esse vírgula zero? Não tem. Eu posso colocar se eu quiser? Pode. Vai estar errado se eu não colocar vírgula zero? Não vai estar. E se eu colocar? Também não vai estar. As duas formas de representar estão corretas. Então, toda vez que você multiplicar por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Toda vez que você multiplicar por 100, a vírgula anda duas casas para a direita. Toda vez que você multiplicar por 1.000, a vírgula anda 3 casas para a direita. Lembrando que a vírgula, você vai deslocar a vírgula de onde ela está. Ó. Ela está aqui, você vai deslocar uma. Se for duas, uma, duas. Se for 3 casas, uma, duas, 3, ok? Sempre deslocando para a sua direita, sempre para a direita. Sempre de acordo com a quantidade de zeros, será a sua quantidade de casas que você tem que deslocar. 1 zero, uma casa. 2 zeros, 3 casas. 2 zeros, 2 casas. 3 zeros, 3 casas. Se fosse 4 zeros, 4 casas. 5 zeros, 5 casas. Ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom, gente? Estou à disposição. Vocês podem me mandar mensagem perguntando no privado. Beijos!